Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar de um assunto tanto quanto complicado, que é regra de acentuação. Tem gente que odeia acento, tem gente que gosta demais, usa até onde não deve. Então vou passar de uma maneira bem simples, rápida e simplificada como a gente pode fazer para não errar mais a acentuação das palavras da língua portuguesa. As palavras da língua portuguesa, a gente precisa prestar muito atenção em sílaba tônica. Professora, mas o que é sílaba tônica? Sílaba tônica nada mais é do que a sílaba com maior potência, com maior força, que a gente pronuncia um pouco mais forte. A acentuação baseia-se nas 3 posições de sílaba tônica que a gente encontra nas palavras de língua portuguesa: oxítona, paroxítona e proparoxítona. Nesse primeiro caso, a gente vai estudar as oxítonas. As palavras oxítonas, elas precisam ter pelo menos 2 sílabas, em que a última sílaba da palavra, ela vai ter o som mais forte, ela vai ter o som tônico. Quando verificarmos que é uma palavra oxítona, a gente vai depois olhar como essa palavra termina para saber se ela é acentuada ou não. Sempre que a gente fizer a divisão silábica, mesmo que mentalmente, e perceber que é uma palavra oxítona, ela sempre vai ser acentuada se ela terminar em A, E, O ou em, tanto no singular ou no plural também, aí não tem problema. A gente tem que prestar muito atenção nessas 4 ali terminações. Por quê? Porque elas são fundamentais para todo o resto ali das nossas acentuações das demais sílabas tônicas. O que a gente acentua nas oxítonas, a gente vai ver agora nas paroxítonas, que a gente acaba não acentuando. Olha a lista que a gente tem das terminações das palavras paroxítonas. Eu falo e insisto para os meus alunos que eles não precisam decorar essas terminações, apenas precisam lembrar de 4. Apenas as 4 terminações das oxítonas. Por que eu falo isso? Porque o que eu acentuo nas oxítonas, eu não acentuo nas paroxítonas. Poxa, você falou que oxítona é a última sílaba da palavra. Realmente. A paroxítona, então o que é? Nada mais é do que a penúltima sílaba da palavra. Então, esta penúltima sílaba vai ser a sílaba tônica. Então, a gente faz de novo a divisão silábica, mesmo que mentalmente. Achou a sílaba tônica? Achei, professora, é a penúltima mesmo. Então, mas é a penúltima, mas a palavra termina com A. Vou acentuar, professor? De jeito nenhum. Você só acentua se for uma oxítona. Se ela for paroxítona terminada em A, a gente não acentua. Então, por isso que eu falo, fica esperto, fica ligado aí, que você só precisa lembrar de 4 terminações. A, E, O, em. Porque eu acentuo nas oxítonas e eu não acentuo nas paroxítonas. E aí a gente não precisa ficar decorando todo esse monte de terminação que aparece. Dica importante e para tomar muito cuidado. Muitos alunos acabam confundindo ditongo no final da paroxítona, olha somente a última letra e vê que é um A. E aí acaba não acentuando aquela paroxítona porque ele termina com A. Só que nesse caso, a gente tem que tomar cuidado, porque as paroxítonas terminadas em ditongos orais, elas serão acentuadas, mesmo que a última letra do ditongo seja A, que o que vale ali é o ditongo como um todo e não somente a última letra. Beleza? E por fim ali, da questão da sílaba tônica, a gente vai falar das proparoxítonas, que meus alunos amam falar de proparoxítona, por quê? Porque não tem terminação. Proparoxítona é quando a gente tem a antepenúltima sílaba da palavra como sílaba tônica. Por que não tem terminação? Toda palavra termina. Sim, só que as proparoxítonas a gente vai acentuar independente da última letra que ela apresentar. Toda e qualquer proparoxítona da língua portuguesa é acentuada.
Então, vocês não precisam se preocupar com final de palavra proparoxítona. Então, nesse meio tempo, a gente já viu as regras de oxítona, paroxítona e proparoxítona. E eu falei para vocês lembrarem somente 4 terminações. Por quê? Porque o que a gente acentua em oxítona, a gente não acentua em paroxítona. Simplifica, vai mais fácil. Única dica, prestar atenção nos ditongos nas palavras paroxítonas, ok? Outra dica muito importante, a gente não tem outra sílaba tônica sem ser nessas 3 posições. Cuidado, não vai existir acento antes ainda da antepenúltima sílaba. Em língua portuguesa, não existe. Mas a gente não tem só a questão da sílaba tônica, a gente tem outros casos de acentuação. Um dos casos são os monossílabos. Monossílabo é a palavra que apresenta apenas uma sílaba e, curiosamente, é a mesma terminação das oxítonas. Monossílabo vai ser acentuado se ele também terminar em A, E e O. Então, olha que bacana, a gente só precisa de 4, eu não preciso lembrar todo o resto. Ditongo também é uma coisinha bem fácil, bem interessante, mas que requer ali um pouco de atenção. Ditongo é quando a gente tem o encontro de 2 vogais que na divisão silábica não se separam. Eles serão acentuados quando constituírem ditongos abertos, sendo sílaba tônica de palavras oxítonas ou monossílabos. A gente pode pensar ali no el como um céu, a gente tem um monossílabo que eu tenho um ditongo aberto, que a gente percebe que na hora de vocalizar, de falar, a nossa boca abre um pouco mais, então ditongo aberto vai ser acentuado. E oi, lençóis, a gente vai também subir o tom de voz no final da palavra por causa desse ditongo aberto. Então, é acentuado por causa do ditongo aberto. Hiato também é outro encontro ali vocálico que a gente precisa tomar cuidado. A gente vai ali acentuar os hiatos quando for I e o tônico quando eles são a segunda vogal do hiato. Faísca, saúde, eu até brinco com os meus alunos, juízes é acentuado, juiz não é. Por quê? Porque em juiz esse I não está sozinho, ele está acompanhado de Z. Então, quando esse I ou esse U vier acompanhado de L, vier acompanhado de Z, ou na frente dele a próxima sílaba for NH, ele também não é acentuado. Então, tem ali alguns macetezinhos, algumas diquinhas mais importantes que a gente precisa ficar de olho. Então, hiato vai ser acentuado. I e U quando eles são tônicos, sendo a segunda vogal do hiato, mas também tem que olhar a sílaba da frente para não escorregar ali e acabar errando por causa do NH que aparece na próxima sílaba. E por fim, a gente tem casos especiais de verbo que são acentuados quando eles estão na terceira pessoa do plural, lá no nosso presente do indicativo, que são os verbos ter e vir. Se a gente fala que ele tem, estamos no singular, não temos acento. Se eu falar que eles têm, na nossa fala é a mesma coisa, a gente não percebe diferença, mas estamos na terceira pessoa do plural, então na escrita a diferença está no nosso acento circunflexo, que aparece no verbo ter e também no verbo vir, certo? Fico por aqui, grande abraço, até nosso próximo vídeo, né, com mais explicações aí de aspectos da língua portuguesa. Abraço!